Olá, eu sou professor de filosofia e hoje, nesse dia de finados, nós iremos refletir um pouco sobre a questão da morte. Um filósofo moderno chamado Heidegger diz que nós somos seres para a morte. A mitologia grega conta um mito bem interessante que é sobre a existência de Cronos. Cronos era o deus grego, o deus dos deuses, por assim dizer, casado com Gaia, e ele tinha medo de que seus filhos assumissem o poder. Então, toda vez que a sua esposa tinha filhos, ele pegava os seus filhos e engolia. E da sabedoria grega surgiu a frase: o tempo é um deus que engole seus filhos. E parece que quando nós vamos refletir filosoficamente sobre essa frase, nós percebemos que existe algo de muito filosófico, porque nessa frase se tem a relação da nossa existência. Um filósofo chamado Heráclito de Éfeso diz justamente que ninguém banha no mesmo rio duas vezes, porque as coisas estão passando constantemente. O rio passa, existe um assoreamento, o rio vai ficando cada vez mais raso, e todas as vezes que eu entro e saio eu estou mais velho. Mais uma vez o tempo está me engolindo, não diferentemente de Cronos, que engolia os seus filhos. Então, nós somos filhos do tempo, nascemos em uma determinada época, há mais de tantos bilhões de anos a Terra existe, mas nós somos fragmentados no máximo 80 anos de idade, 100 anos de idade, 120 para os mais longevos, e nós percebemos que pouco nós sabemos. E ao mesmo tempo, a morte é uma característica que intriga todos os seres humanos, por isso passa a ser um problema filosófico. Daí nós temos a percepção de que a morte nada mais é do que o desfacelamento de um organismo vivo, e a morte está ligada à vida. Nós percebemos também que quando nós começamos a refletir sobre a morte, é quando isso acontece mais próximo de nós, ou quando perdemos um ente querido. Eu já perdi muitos entes queridos da minha família, ou também quando somos assolados por uma doença terminal. Dessa maneira, nós começamos a perceber a nossa breve existência e percebemos que a morte ela também está a cada momento da nossa vida. Não é à toa que desde a nossa formação, nos primeiros anos de gestação, milhões de células morrem para formar esses espaços e para formar os nossos dedos. Também nós percebemos que precisamos tomar banho todos os dias para tirar as células mortas. Então nós somos seres para a morte. Dessa maneira, no campo da filosofia, nós podemos ver duas perspectivas que nos ajudam a entender em relação à questão da morte. Primeiro, partindo da problemática: será que somos apenas matéria ou será que somos matéria e espírito? Daí nós temos as duas perspectivas. A primeira delas é a perspectiva metafísica, meta para além da física. Se o nosso ser não é apenas aquilo que está caracterizado na nossa matéria, mas são as nossas práticas de virtude, nós também procuramos entender por meio da filosofia como é que o espírito está ligado à matéria. Daqui nós recorremos ao pensamento de alguns filósofos. Dentre eles, claro, nós temos o filósofo Platão, que no seu livro Fédon, sobre a imortalidade da alma, nós percebemos que o corpo nada mais é do que uma prisão da alma. Então a alma deve libertar-se do corpo através das práticas da virtude, do conhecimento do belo, da justiça, da verdade, e assim nós temos a possibilidade de voltar para o mundo do hiperurânio, das coisas perfeitas. Outros filósofos, como por exemplo, lá na Idade Média, nós temos o Agostinho de Hipona. Ele diz que o corpo é um instrumento da alma, da qual nós vamos aperfeiçoando as práticas de virtudes cristãs, já que o Agostinho era cristão e vai trazer a perspectiva platônica. Lá na Idade Moderna nós temos também o René Descartes. Descartes vai falar de duas realidades: a res cogitas, que é o nosso pensamento ligado ao nosso espírito, à nossa racionalidade, à nossa capacidade
de entender as coisas, e a resistência. Extensa quer dizer extensão. Então o corpo nada mais é do que uma extensão, um instrumento que nos ajuda a aprimorar o nosso espírito. No finalzinho da Idade Média, nós encontramos também o filósofo Tomás de Aquino, e o Tomás de Aquino vai dizer que o nosso corpo, ele não é uma prisão da alma, mas na verdade ele está subordinado à alma, já que a alma está ligada às verdades eternas, à verdade de um Deus Criador, a verdade de um Deus com paixão, a verdade de um Deus que se encarna na pessoa de Jesus Cristo. Dessa maneira nós temos aqui em Tomás de Aquino o corpo como aquele que está subordinado à nossa alma. Essa é a perspectiva metafísica da relação entre corpo e da relação entre o espírito. Depois nós temos uma relação gnosiológica, ou seja, como será que a nossa mente pode compreender a existência dessas duas realidades? E ao mesmo tempo perceber, será que é possível a nossa mente, a nossa razão, entender um processo de vida para além da morte? Ou será que estamos fadados apenas à nossa prévia existência? Ou estamos fadados à foice da morte, né? Aquela imagem da morte que vem carregar as pessoas através ceifando as pessoas. Será que a nossa existência termina por aqui? Será que existe uma realidade superior? Enfim, esse é um problema gnosiológico que não é descartado pela filosofia e que é refletido por diversos filósofos, como nós apontamos também o Martin Heidegger, que fala sobre a questão da nossa morte. Somos seres para a morte, já nascemos visando, ou o nosso fim é justamente a nossa deterioração, a nossa morte. Uma coisa é certa, que quer aceitemos as realidades metafísicas de um ser que existe dentro de nós para além do corpo físico, um ser que pode transcender a alma através da metafísica, de chegar a realidades eternas, ou não, a partir também apenas da composição química, físico-química, da decomposição do corpo, nós seremos apenas adubos para os solos, para os cemitérios. Nós concluímos que, aliás, a filosofia conclui que isso, ou o ser humano, ou a morte, é um mistério tremendo, é um mistério da qual a filosofia ela procura saber o porquê, mas até hoje nós percebemos que refletir sobre a morte, principalmente nos contextos em que vivenciamos, num contexto de esfriamento, num contexto onde tem empresas que pagam pessoas para chorar pelo corpo de um determinado morto, num contexto em que a ciência procura se desenvolver capacidades para resgatar os mortos através da criogenia, da reanimação de corpos congelados, num contexto que nós vivenciamos de um egoísmo ou de um individualismo tal, do qual o comércio faz com que a morte seja comercializada de diversas formas, por diversas pompas, mas ao mesmo tempo nós esfriamos a reflexão sobre o ser humano. Dessa maneira percebemos que a filosofia está muito mais presente do que nós imaginamos e carece sempre mais refletirmos sobre a morte. O que é a morte? Onde estão os nossos entes queridos após a morte? E qual será a nossa real morada quando as nossas energias, quando as nossas forças vitais deixarem de existir nesse campo terrestre? Essa problemática é procurada ser solucionada por diversas religiões. Cada religião, ao seu modo, apresenta soluções plausíveis, mas ao mesmo tempo, no campo da filosofia, nós percebemos a necessidade constante de refletirmos sobre o aspecto do conhecimento, até onde nós podemos conhecer sobre a morte, assim também sem deixar de lado o aspecto metafísico, principalmente no momento tão importante como esse, do dia de finados, onde para além das visitas aos cemitérios, nós começamos a visitar dentro de nós mesmos e percebermos que estamos morrendo a cada dia. E qual é o processo de conhecimento, de aprimoramento, de aperfeiçoamento nós estamos desenvolvendo neste caminho, já que é um caminho
curto, relativamente curto, tendo em vista que a humanidade ela tem bilhões de anos, milhões de anos, enquanto nós temos aí centenas de anos de existência, no máximo seus 120 anos, aqueles que não chegarem a esquecer das coisas. Dessa maneira, se faz muito pertinente e muito relevante pensarmos sobre a morte. Então essa é uma breve reflexão filosófica sobre a morte e nos encontraremos nos próximos vídeos com demais reflexões. Até a próxima, valeu!